Bom dia, um feliz domingo para todos. E embora nós não comemoremos a Páscoa na maneira religiosa, mas uma feliz Páscoa para todos. Aos que gostam de comer chocolate e aos que gostam de ganhar e dar de presente. Estava dizendo para a Gleice que eu ganhei não um ovo de Páscoa, mas ganhei umas barras de chocolate que eu deixo escondido e vou comendo de vez em quando. Mas é interessante porque como o homem vai adaptando as datas aos seus interesses econômicos e aos seus interesses particulares, não é? Nós não podemos negar que essas festas religiosas trazem uma união na família. Elas muitas vezes não têm nada a ver com a filosofia espírita, mas nós não precisamos ser diferentes dos outros. Nós temos que nos enquadrar dentro do sistema social, até para não parecer que é melhor do que os outros. Então, embora nós não comemoremos a ressurreição de Jesus, é outra forma de ver que nós vamos conversar hoje, mas nós podemos nos reunir em família. Estava dizendo para ela, no meu caso, meus filhos moram em São Paulo, aproveitaram, vieram todos para a nossa casa. Então é um momento que a gente se encontra com os filhos, aos que vão buscar os pais, os irmãos, os amigos. Nós temos que aproveitar esses momentos de confraternização e não no sentido místico que é desnecessário, mas não podemos jamais desprezar a título de superioridade. Não é? É como se nós vamos a um casamento religioso, assistir, um amigo nos convida, e aos que dizem, não, eu não entro na igreja porque eu não sou católico. Absurdo, você entra num bar, você entra num restaurante, porque não pode entrar numa igreja? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nós temos lá em Águas da Prata o famoso Caminho da Fé, que foi criado por um amigo nosso e está de um resultado esplendoroso. Ele se parece muito com a caminhada de Santiago de Compostela, que os peregrinos saem da França e vão até a Espanha a pé. E ele criou esse caminho que sai de Águas da Prata, vai até Aparecida do Norte. São 320 quilômetros. E é uma afluência, mais de 10 mil pessoas por mês passam por lá, que vão fazer esse caminho da fé. Uns fazem como peregrinos religiosos e outros por esporte. E há algumas seitas religiosas que dizem, eu não faço o caminho da fé porque eu não sou católico. Ué, mas o que tem que ver? Você não quer entrar na igreja de Aparecida do Norte? Não entre, mas vá até lá, no caminho, faça as tuas orações. E se não quiser fazer oração nenhuma, não faça. Mas não veja um empecilho, porque não faz parte da sua religião. E isso é uma das coisas que eu hoje queria falar, porque o tema que nós escolhemos é o bom ladrão. E está muito ligado ao dia de hoje. E nós vamos falar sobre dois povos que têm a mesma origem e que vivem num litígio talvez dos maiores que existem hoje no planeta Terra, que são os árabes e os judeus, né? Os muçulmanos e os judeus. E é uma coisa absurda nós vermos esse antagonismo, esse ódio que existe entre eles, não é? Originado por conceitos religiosos. E então nós percebemos que estamos muito distantes ainda de atingirmos um grau, um nível de compreensão do próximo, um respeito às limitações dos outros e querermos sempre que tudo seja feito da maneira como nós queremos, criando sérios problemas
de relacionamentos, antagonismos, e o que mais a gente tem visto são guerras. Outro dia estava assistindo uma palestra e o palestrante nos deu um dado estatístico, diz que no momento existem aproximadamente 174 focos de guerra no planeta Terra. A gente acha que tem 2 ou 3 guerras que a gente ouve falar, 170 focos de guerra, lutas armadas. É um absurdo, 2000 anos depois de ter sido pregado o amor ao próximo, não é? O perdão, nós ainda continuamos nos entendendo através da arma. Nós temos na história da evolução da humanidade que já estamos caminhando como seres, homens, há cerca de 600 mil anos que o homem desceu das árvores e começou a caminhar em 2 patas, né, 2 pernas, começou a usar os membros superiores para pegar e fazer as coisas, começamos a ter as primeiras experimentações sociais, 600 mil anos, e ainda estamos nos entendendo através da arma, através da violência, através das brigas, dos litígios, da corrupção, da desonestidade, não é? É realmente algo, por isso que a evolução, ela se dá num contínuo permanente, não dá saltos. Nós não conseguimos mudar de comportamento num estalar de dedos, num piscar de olhos. A nossa evolução é um contínuo permanente, onde a gente para algumas vezes de evoluir, não retrocede, mas não avança, mas também não damos saltos. Por isso é importante saber que nós não nos tornamos bons de uma hora para outra. Nós tomamos decisões, nós tomamos iniciativas, mas não nos tornamos bons de uma hora para outra. Eu posso tomar a iniciativa de mudar de comportamento, mas só o tempo me fará mudar de comportamento. Não significa que eu diga, a partir de hoje eu vou ser bom, e pronto, eu sou bom. Não, você vai ter que palmilhar um tempo muito grande para mostrar os valores. Muito bem. Mas para falar do bom ladrão, eu gostaria de entrar um pouquinho na história. Eu sei que muitos de vocês sabem, nós vamos recordar algumas coisas, mas para outros pode ser alguma novidade. Como é que houve a formação do povo hebreu, do qual originou Jesus. A formação do povo hebreu se deu através de 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles tinham uma ligação parentesca, Abraão, Isaque e Jacó. Abraão teve um dos filhos dele, chamou-se Ismael, e de Ismael é que se originaram os beduínos e que depois vieram a formar os povos árabes, e que só pelo ano de 530, 540 da nossa era, é que surgiu então Maomé e começou a formar a religião ou a doutrina dos muçulmanos. Portanto, os árabes têm a sua origem em Ismael, filho de Abraão. Depois de Abraão teve Isaque, teve Jacó. Jacó teve 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel foram os que formaram o povo hebreu, que são os judeus hoje. Então vejam que, embora os árabes tenham sido formados por Ismael, Ismael era um parente dos filhos de Jacó. Eles todos têm a mesma origem semita, a mesma origem, o DNA é o mesmo, e nós não entendemos como é que permitiu-se que através dos tempos houvesse uma diferença tão grande entre eles a ponto de se odiarem, criarem o terrorismo, criarem
situações de absoluto desconhecimento da razão. Portanto, eles tiveram praticamente a mesma origem e foram seguindo a sua vida. Os beduínos viveram sempre nos desertos como pessoas nômades. Há muitas histórias interessantes dos beduínos, e eles viviam do cultivo ou da criação de gado, principalmente das ovelhas. Enquanto que os filhos de Jacó foram formando uma civilização que deu origem aos hebreus. O interessante é que os judeus ou hebreus, eles foram escravos durante 400 anos do povo egípcio. É algo assim incalculável, ficar 400 anos na dependência de uma nação. Foram eles que ergueram as grandes pirâmides do Egito, trabalhando como escravos incansavelmente, sem ter sequer um sábado ou um domingo para assistir uma palestra, ir na igreja, se confessar, sair com a família, não é? E pescar. 400 anos realmente foi um período. E como é que eles se tornaram escravos ou dependentes do povo egípcio? Eu sugiro que vocês leiam o livro Chanceler de Ferro, de W. Rochester. Alguns de vocês já devem ter lido ou pelo menos ouvido falar. Nesse livro é muito interessante que ele conta a história de José. E a história de José tem capítulos empolgantes, porque José era um dos filhos preferidos de Jacó. Um dos últimos, se não foi o último dos filhos. Parece que depois ele teve mais alguns, tinha 12 filhos. Naquela época as famílias eram muito numerosas. Ainda hoje nós temos entre os antigos famílias muito numerosas, né? Hoje nossos filhos não querem ter mais que 2 filhos, e olhe lá, hein, quando tem 2 filhos. Nós já tínhamos muito mais filhos, né? E Jacó teve esses 12 filhos, e José era aquele filho que desperta o ciúme ou a inveja dos outros irmãos. E uma ocasião, os irmãos de José saíram para caçar com José, e José havia ganho uma manta bonita de Jacó, que ele comprou, ou caçou, conseguiu, e deu para o filho, e não deu para os outros. Isso despertou uma ciumeira muito grande entre os irmãos. E como eles estavam vários dias longe de casa, longe dos olhos do pai, resolveram acabar com a vida de José. Olha que coisa, hein? E iriam matar José. E depois iriam dar uma desculpa para o pai que alguma fera havia atacado José. Mas eles viram que, afinal, era um irmão e não tinham vontade de matar o irmão. Mas resolveram abandonar o irmão numa vala para que o irmão não retornasse com eles. Pegaram aquela manta dele e sujaram de sangue de um carneiro e levaram para Jacó, para o pai, dizendo que o filho havia sido atacado, mas não o mataram, deixaram lá. E Jacó se conformou com aquela situação de ter perdido o filho. Só que vejam, olhando do lado espiritual, como é que o plano espiritual prepara. A gente tem que estar preparado para receber as informações, receber ajuda, as intuições do plano espiritual. O plano espiritual preparava um futuro brilhante para José, mas ele estava ali jogado numa vala, e veio uma caravana, talvez de beduínos, que passando por ali resolveram salvá-lo e levá-lo como escravo deles. E eles foram para o Egito, e José foi junto, e acabou ou sendo vendido, de alguma forma ele foi trabalhar
no palácio do faraó. E depois, por alguma razão, ele acabou sendo preso no palácio. E foi nessa ocasião que Faraó teve aquele famoso sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, que é muito conhecido desde criança, a gente ouve falar nisso. E Faraó chamou os adivinhos, os sábios, e expôs o sonho que ele teve, esperando que cada um interpretasse de uma maneira que lhe trouxesse algum esclarecimento, o porquê teve esse sonho. Nós hoje, espíritas principalmente, temos um zelo especial pelos sonhos, porque tanto pode ser um sonho de origem psicológica, onde está apenas em nossa mente, mas pode ser um sonho de origem espiritual, porque enquanto dormimos, o nosso espírito se emancipa do corpo e tem uma vida como nós estamos tendo. O nosso espírito vai assistir palestra, vai assistir aula, vai trabalhar, vai brigar, vai fazer coisas ruins e coisas boas. E muitas vezes nós retornamos lembrando desse sonho. E naquela época havia uma mística em torno dos sonhos. E Faraó queria uma interpretação, porque achava que os deuses é que haviam mandado esse conhecimento para que ele tivesse alguma informação. E Faraó não ficava satisfeito com as orientações que os adivinhos davam, que interpretavam o sonho. E ele estava ansioso, buscando uma resposta, quando alguém disse que na prisão havia uma pessoa que já havia demonstrado uma facilidade por interpretar sonhos. Olha como as coisas são. Então o faraó disse, chama-o aqui, que eu quero que ele interprete o meu sonho. E foram buscar José. E José se apresentou diante do faraó, e o faraó contou a ele o seu sonho. José ficou pensando, inspirado, logicamente, e disse, esse sonho significa que o Egito terá 7 anos de grande fartura, e depois 7 anos de grandes agruras, falta de alimento, fome, necessidade. O faraó ficou tão impressionado com a realeza daquela interpretação, que resolveu dar a José a responsabilidade de dirigir toda, como se ele fosse um gestor da agricultura, para que nos 7 anos de fartura, José conseguisse amealhar alimentos suficientes para alimentar o povo nos 7 anos de estiagem. E José tomou aquilo com uma responsabilidade tal, mandou construir silos e conseguiu o máximo possível de trigo. Comprou nas outras redondezas, foi buscar em outros povos, trouxe e abarrotou os silos do Egito. Depois de 7 anos, o faraó, todos estavam esperando o que iria acontecer, porque o Egito tinha alimento para dar para o mundo deles ali. E realmente começou a haver um período de estiagem, e depois de 1 ano, as plantações foram birrando, e num período muito curto os povos começaram a passar fome. E aonde é que eles iam buscar recursos? No Egito. E José é quem coordenava a venda de todo aquele trigo para os outros povos. Quando ele viu na fila para comprar alimento, quem? Viu seus irmãos na fila para comprar alimento. Aí ele teve a ideia, mandou chamar os irmãos, e quando os irmãos o viram, ficaram surpresos, que jamais imaginariam que José, que teria ficado numa vala, talvez tivesse morrido, estaria ali como o primeiro homem na hierarquia de Faraó. E José simplesmente disse para os irmãos que só forneceria trigo para eles se eles trouxessem o pai para visitá-lo, Jacó. E foi nesse momento que os irmãos
conversaram com o pai e levaram para ver José, e Jacó levou toda a sua tribo com ele e se mudaram para o Egito. E lá foram morar, amparados por José, e aí toda a tribo dos hebreus que viviam ali se mudaram para o Egito. Só que eles entraram não na condição de imigrantes simples ou de turistas, entraram mesmo como escravos. E aí todas as tribos que viviam na região se mudaram para o Egito para poder se alimentar. Eram 7 anos sem alimentos, e nesses 7 anos eles se tornaram totalmente dependentes dos exércitos egípcios e acabaram se tornando, portanto, escravos do povo egípcio. E durante 400 anos, olha que coisa, permaneceram nas mãos dos egípcios muito inteligentes, que construíram tudo que nós conhecemos, inclusive as famosas pirâmides, que eram os túmulos dos faraós. Nesse período, também todos conhecem a história de Moisés, que os egípcios estavam com medo, porque começou a crescer muitos homens entre os hebreus escravos, e eles poderiam ficar mais fortes do que o exército. Então resolveram eliminar as crianças homens que nascessem. Foi quando Moisés nasceu, e a mãe de Moisés resolveu colocá-lo num barquinho, não é? E a irmã dele foi com ele pelo rio Nilo, conduzindo até um local onde se banhavam as filhas de Faraó, e soltou um berço com o bebê, e ele foi até onde estava Termutes, a filha do faraó, que ao ver aquela criança enrolada num cobertor dos hebreus, percebeu o que estava acontecendo. Então pegou aquela criança e o chamou de Moisés, que quer dizer salvo das águas, e o criou como sendo seu próprio filho, e assim Moisés foi educado na corte, entre a educação mais refinada que havia, até que se tornou adulto, e junto com seu irmão, eles dirigiam todo o trabalho escravo na construção das pirâmides, quando Moisés descobriu que ele era oriundo de uma família de escravos, uma família dos hebreus. Ele se revoltou contra a opressão que os egípcios imprimiam sobre os hebreus, e todos conhecem a história, acabou saindo do palácio do faraó e indo para o deserto. Lá ficou alguns anos vagando, e depois recebeu a orientação espiritual, que eles dizem que é de Deus, mas Moisés era um médium, hoje a gente vê as coisas como são, e recebeu a orientação de que ele deveria voltar e libertar o seu povo da escravidão. E aí ele voltou e libertou o povo. Nós já sabemos que o faraó se viu vítima de uma série de chamadas pragas, e a pior delas foi a morte do primogênito, o filho mais velho da família. E o interessante é que, segundo a história, não sabemos até que ponto isso foi verdadeiro, para que o anjo do mal não matasse primogênitos entre os hebreus, eles marcaram as portas dos hebreus com sangue de cordeiro. E aonde o anjo passasse e visse que estava com a marca do sangue, não podia entrar e matar. Olha até que ponto isso tudo é verdadeiro ou é uma metáfora, alguma coisa. E assim os primogênitos foram sendo eliminados, e Faraó, com medo, acabou libertando todo o povo, que beirava a casa dos 100 mil, segundo se fala na história. E Moisés saiu pelo deserto com todo aquele povo, caminhando,
e a saída, a libertação do povo do povo hebreu, do jugo dos egípcios, essa passagem para a liberdade passou a se chamar Páscoa. Portanto, Páscoa significa a passagem, não só do anjo da maldição pelas casas dos hebreus, como também a passagem pelo Mar Vermelho, quando o mar recuou e os hebreus passaram pelo mar. Depois, quando o mar voltou, como acontece em todas as marés, não é? Os soldados egípcios não puderam continuar e voltaram. E aí o povo se sentiu livre definitivamente. Portanto, a Páscoa que nós hoje cristãos comemoramos não é a Páscoa dos judeus. A Páscoa dos judeus significa a libertação do povo hebreu da escravidão dos egípcios. Isso se deu cerca de 1.300 anos atrás. Antes de Cristo, não atrás, 2.300 anos. 1.300 anos antes da vinda de Jesus. E essa tradição entre os povos judeus existe até hoje. Eles têm um primor, um cuidado extremado na comemoração da Páscoa deles. E por que estamos dizendo isso? Primeiro, porque há uma coincidência entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa dos cristãos. Por que essa coincidência nas datas, sendo que uma não tem nada a ver com a outra? Exatamente quando havia a Páscoa dos judeus, desde aquela época, da época de Jesus, todos se reuniam para cear, comemorar juntos. E foi exatamente da comemoração da Páscoa que Jesus estava sentado com os seus 12 apóstolos, e quem sabe outros convidados, e que é a famosa pintura da ceia de Jesus. Estavam todos ali comemorando a Páscoa, quando Jesus anunciou que ele estaria se despedindo naquele momento, se preparando para a sua morte, o seu desencarne. Ele seria preso e seria levado à morte. Foi exatamente na Páscoa dos judeus que esse fato aconteceu. Foi quando então Judas se rebela, sai dali do grupo, e o grupo permanece num estado de êxtase. Vocês imaginem, pelo amor que tinham a Jesus, ele de repente comunicar que estaria morrendo. Isso causa um impacto muito grande, não só pela morte, mas pela perda deste líder que mantinha os 12 apóstolos numa ascensão espiritual contínua, num desejo permanente de liderança sobre o mal para fazer o bem. E de repente se sentiriam sós, se sentiriam soltos, sem terem uma liderança intelectual que os guiasse e que os orientasse. Aquilo deu um certo desespero, mas Jesus tinha que dar a sua última lição. Foi quando ele praticou uma das atitudes, um dos atos mais empolgantes da história do cristianismo. Quando ele pediu uma bacia com água e cingiu-se com uma toalha e ajoelhou-se na frente de cada um dos apóstolos e foi lavar os pés de cada um. Esta atitude é como uma majestade que se ajoelha e vai lavar os pés dos súditos, dos escravos, dos seus empregados. Aquilo foi um absurdo para os apóstolos. Eles não podiam aceitar que Jesus fizesse isso, mas não imaginavam a lição que Jesus daria para a posteridade, para que 2000 anos depois, nós aqui nesta sala estivéssemos falando sobre essa atitude. Se Jesus não tivesse feito um ato de tanto impacto, não teria permanecido 2000 anos sendo falado em todas as religiões cristãs, sendo comentado por nós hoje como
um dos exemplos mais marcantes de nossa vida e que nós todos fazemos questão inconsciente de não percebermos a mensagem que Jesus deixou. Passamos a larga desta lição para não termos que fazer isso com os nossos irmãos, para não termos que nos humilharmos ao ponto de lavarmos os pés uns dos outros. Embora o lavar o pé seja uma metáfora, aquilo aconteceu, mas Jesus nos deixou como uma metáfora. Deixou uma das lições de maior humildade que nós podemos ter, porque o lavar os pés do seu irmão significa pedir desculpa para alguém. Se Jesus teve a coragem de se abaixar e lavar os pés, e os pés naquela época eram imundos, que o pessoal não tinha meia nem sapato, e não tinha asfalto, era terra. Imagina como estavam os pés dos apóstolos. E ele foi lá e lavou os pés de todos, na hora da refeição, na hora do almoço, mostrando um desprendimento total, uma liberação entre o que é matéria e o que é espírito. E esta lição, ela não é tão marcante dentro das religiões. Os religiosos passam a distância, porque os líderes religiosos não têm a coragem de se dirigirem aos seguidores de sua religião com a humildade que precisariam fazer. Não somos capazes de abrir a porta para alguém que bate a nossa porta. Não somos capazes de olhar para um mendigo que bate no vidro de nosso carro. Eu me lembro, há não muito tempo, olha, a gente está falando sobre isso, e agora me veio a lembrança, possivelmente algum espírito falou, fala da tua fraqueza. Então eu vou falar, não? Porque é fácil a gente dizer na terceira pessoa, mas quando você põe na primeira, aí fica um pouco humilhante. Eu estava numa praça lá em Águas da Prata, e tem as barraquinhas, quem já foi para lá sabe, comprando um pastel, um docinho, alguma coisa. Nisso chegou ao meu lado, eu senti um mau cheiro muito grande, próximo a mim. Eu virei, era um mendigo que vinha se aproximando de mim e pedindo uma ajuda. Me causou algo tão ruim, aquele mau cheiro, eu me senti tão mal. Depois eu fico lembrando, das atitudes de Madre Teresa de Calcutá, abraçando um doente na rua, lavando os pés do doente, Jesus fazendo isso. Lembro de outras histórias, e a gente faz palestra e fala, mas na hora que você está vivendo, a gente percebe como estamos ainda distantes do lava-pés. E eu me senti tão mal, que rapidamente paguei alguma coisa para ele e saí, fui embora. Fui lá para a mesa onde estava a minha esposa, e ele veio atrás de mim. Gente, eu não sabia mais o que fazer, eu queria me desvencilhar daquele homem, até que consegui que ele fosse embora. Depois você começa a refletir, como nós ainda somos pequenos. Mas isso é humano se sentir mal, mas não é espiritualizante. Nós vemos um Chico, como ele se comportava diante dessa situação, não é? Eu tive um amigo, Joaquim Alves, talvez você já tenha ouvido falar, ele já faleceu há muito tempo. Ele frequentava a penitenciária toda semana, ia levar o evangelho para os presos, e ele ia à noite não é permitido entrar visita, mas ele tinha tanta convivência, que ele ia à noite, ele fazia trabalhos, fazia evangelho, e uma noite ele ouvia gritos aterrorizantes, e ele perguntou para o guarda quem era que estava assim. Ele disse, é um preso muito perigoso, que está isolado, nós colocamos comida para ele, ele não toma banho, ele não se comunica com ninguém, fica sem roupa dentro da cela, está lá como um bicho. E o Joaquim disse, me leva até ele. Isso quem me contou foi o guarda, não foi o Joaquim. Esse guarda, ele era utilizado dentro da penitenciária quando tinha que castigar os presos. Quer dizer, era um homem rude. E ele falou para mim, Avildo, depois daquela noite, eu pedi para me transferirem de trabalho
nunca mais agi dessa maneira e me tornei espírita. E ele disse que Joaquim chegou na frente da cela, por aquelas gradinhas, e o homem parecia um bicho encostado num canto da cela. E ele pediu para abrir a porta. O guarda disse, não, eu não posso abrir. Ele falou, não pode abrir, eu me comprometo. O guarda disse, então eu vou fechar a porta, não posso deixar a porta aberta. E o Joaquim disse, pode abrir a porta da cela. E o guarda, contrariando uma lei, uma ordem, abriu a porta e trancou o Joaquim dentro. E o Joaquim foi se dirigindo ao preso, que estava encostado num canto, urrando como se fosse um animal. E quando ele chegou bem próximo deste preso, o preso levantou as mãos para atacá-lo, aí foi caindo, se ajoelhou e abraçou os pés do Joaquim. Aí o Joaquim começou a dar um passe nele, ficou um longo tempo, depois abraçado com ele foi ao banheiro dar banho nele, coisa que ele não fazia há muito tempo, e levou-o de volta para a cela. Então o guarda observou, viu tudo isso e me disse, Avildo, daquele dia em diante eu mudei minha vida, passei a estudar a doutrina, e ele colaborava conosco, que íamos dar aula na penitenciária. Então nós vemos que certas atitudes são chocantes, mas são verdadeiras, e espíritos que já conquistaram a liberdade da matéria, já superaram as dificuldades que esta matéria impõe à emancipação da alma. E desta maneira Jesus fez naquela manhã, lavando os pés de todos os apóstolos. Foi naquele momento que Pedro disse, não, meus pés o Senhor não vai lavar. E ele disse, se não lavar os seus pés, você não fará parte de mim. Mas não no sentido físico de lavar os pés, mas no sentido espiritual, de me aceitar do jeito que eu sou, porque eu te aceito como você é. E Jesus disse, eu deixo-vos um mandamento, que está em João capítulo 13, versículo 34, que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. E terminou este momento dizendo, eu faço isto. Olha gente, isso tem que calar em nossa consciência. Jesus disse, eu faço isto para que vocês saibam como deverão se tratar uns aos outros, lavando os pés uns dos outros, ajudando, se entregando um para o outro. Esta é a verdadeira amizade. É assim que nós deveríamos nos portar uns com os outros, e não ficarmos puxando o tapete do colega, do chefe, do vizinho, do outro partido político, do outro religioso. Mas é assim que nós vivemos. E Jesus disse, eu vos lavo os pés, para que vocês saibam como deverão se tratar uns aos outros. E despediu-se deles, foi quando Pedro disse, para onde você for, eu vou também. Jesus disse, não Pedro, para onde eu vou, você não poderá ir agora. Ele disse, eu daria minha vida por você. Jesus disse, Pedro, cala a boca, porque em verdade te digo, que me negarás 3 vezes antes que o galo cante, ou seja, com medo de morrer. E depois Jesus caminhou para a oração, e é toda aquela história que conhece, e acabou sendo preso. E nesse momento, levado ao tribunal, foi quando Pôncio Pilatos lavou as mãos, como dizendo, eu não tenho nada a ver com o que vocês querem fazer com Jesus. E isso fica na história como um ponto positivo. Imagina, Pilatos podia ter julgado ele, mandem matar, fazer a sua promoção política. Entretanto, Pilatos lavou as mãos. E depois a doutrina espírita vem através da mediunidade de Chico, de Emmanuel, e vem nos dizer que nós somos responsáveis, não só pelo mal que fazemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Nunca nós havíamos pensado que eu sou responsável por deixar de fazer um bem. Eu sempre me considerei responsável e como culpado pelo mal que eu fizesse a alguém ou alguma situação. Mas por deixar de ajudar alguém ou de fazer um bem, eu não seria responsável. E a doutrina vem e nos aponta
é um estágio de maturidade aceitar que nós responderemos espiritualmente, não somente pelo mal que fizemos. Seremos beneficiados pelo bem que fizermos, mas responderemos pelo bem que deixamos de fazer. Portanto, todas as vezes que nós fizermos de conta que não estamos vendo alguém que precise de nós, nós somos responsáveis por isso. Porque se nós realmente não vermos quem precisa de nós, não temos culpa. Mas quando a gente faz que não vê, atravessa a rua para não cruzar com aquela pessoa, não atende o telefone e dá desculpa que estava sem bateria, ou que não viu a ligação, nós somos responsáveis. E quem de nós não vive fazendo isso? Todos os dias nós fazemos isso. Tem uma amiga nossa que não podia ver uma vizinha, que ela atravessava a rua para não cruzar com essa vizinha. E um dia ela estava na porta de casa, quando viu a vizinha vindo em sua direção, ela fechou a porta para não ver a vizinha. E ficou ali esperando a vizinha passar, ouvindo os passos da vizinha. Pois quando chegou em frente à sua casa, a vizinha tocou campainha. Ela falou: Madonna minha, ainda vou ter que abrir para falar com a vizinha. Aí ela abriu a porta e a vizinha disse: minha amiga, eu vim aqui ver como você está passando. Eu soube que você não estava bem e quero saber se você precisa de mim para alguma coisa. Aí a nossa amiga caiu em si e percebeu o equívoco que ela entrou. Ela não podia cruzar, não podia ver essa amiga, esta vizinha. E a vizinha foi lá ver o que ela estava precisando. Então vejam como nós aprendemos com a vida, desde que tenhamos a humildade de observar e reconhecer o erro que fizemos. Mas Jesus foi preso. E estamos chegando no momento do bom ladrão. E Pilatos lavou as mãos, não sabia que ele ia responder pelo bem que ele deixou de fazer, que ele poderia ter livrado Jesus daquele momento, não o livrou, portanto ele é responsável. E Jesus foi à cruz. E naquele momento Jesus é colocado no centro, e do lado direito tem Dimas, um ladrão, e do lado esquerdo Jetes, o outro ladrão. E aí, do lado esquerdo tem um ladrão, do lado direito tem outro ladrão. E aí o ladrão da esquerda, ironizando Jesus, diz: você não é o Salvador? Por que você não salva a si próprio e salva a nós também? Nesse momento, Dimas, chamado de bom ladrão, que aliás eu nunca vi um ladrão ser bom, mas é um bom ladrão, está lá no Evangelho, né? Você quer ver se o ladrão é bom? O que você acha se ele roubar você para ajudar um outro? Ladrão é ladrão. Ele pode ser bom para a família dele, ser bom para alguns amigos, mas para quem ele está roubando, ele não é bom. A maioria dos ladrões de colarinho branco, como se chama, esta corrupção que existe, as pessoas são bons cidadãos, amigos, familiares, mas aqueles a quem eles estão prejudicando com a corrupção, para aqueles eles são muito maus, são perversos, são rudes. Portanto, não existe uma atitude má que justifique uma atitude boa. Nem sempre os meios justificam os fins. E Dimas, que era o ladrão da direita, chama a atenção de Jetes e diz: nós fizemos por merecer esta cruz, fizemos por merecer a nossa morte, mas este homem que aqui está, nada fez para merecer isto, defendendo Jesus. E olha para Jesus e diz: me receba no seu reino. E aí vem uma parte muito interessante, que eu gostaria que os espíritas refletissem sobre isso, porque nós somos muitas vezes bombardeados por outras religiões, dizendo que a única forma de salvar o homem é pela fé. E o Espiritismo,
não defende esta tese, que seja pela fé que se salva, mas pelas obras que nós somos salvos. E neste momento, eu quero criar um clima para que a gente reflita sobre isso, exatamente neste momento do bom e do mau ladrão. Dimas diz, quero estar com o Senhor no seu reino. E aí no Evangelho está assim, que Jesus diz a ele, em verdade vos digo que ainda hoje estarás comigo no meu reino. E nesse momento, eu gostaria que percebesse que o ainda hoje quero que esteja no meu reino é um pensamento dogmático, não é um pensamento racional. Como é que uma pessoa que se dedicou a vida inteira para roubar, para assaltar, para prejudicar os outros, que está sendo condenado justamente, não é injustamente, justamente à morte pelo crucifixo, como é que ainda hoje vai estar no reino de Deus? Por um passe de mágica, porque Jesus quer que ele esteja, porque ele se arrependeu e defendeu Jesus, a partir daquele instante ele estará no céu. É assim que as religiões dogmáticas ensinam, mas o Espiritismo não é dogmático e nós não ensinamos desta maneira. Jamais seria aceitável que uma pessoa de má conduta, pela vontade de Jesus ou do Espírito que quiser, vá tirar dele a obrigação de se reajustar com a vida para estar no céu num passe de mágica, numa varinha mágica, num condão, porque Jesus quis. Jesus tem poder, eu não estou discutindo que Jesus não tem esse poder, mas Jesus acima de tudo cumpria a lei de Deus, e a lei de Deus é pela lei de causa e efeito, é pela responsabilidade e pelo livre-arbítrio, é pela lei da evolução, não é pela lei do milagre. E a evolução exige que nós caminhemos passo a passo para atingirmos a perfeição. E não é porque eu me arrependo dos erros que eu cometi, que eu me torno bom de um momento para outro. O arrependimento é a tomada de consciência, é o primeiro passo que eu dou na minha recuperação. Se eu sou um viciado, um alcoólatra, um usuário de droga, e resolvo de uma hora para outra parar, eu não apago o meu passado. Eu simplesmente tenho a consciência que a partir daquele momento eu não quero mais continuar naquela vida, mas eu tenho que recuperar toda a perda que eu fiz anterior, porque eu sou responsável pelo organismo que eu deteriorei, sou responsável pelas pessoas que eu fiz sofrer por ser um usuário, pelo dinheiro mal gasto que eu fiz, eu sou responsável, e não irei ao céu por milagre nenhum, nenhum santo me tirará de responder pelos atos que eu fiz. Esta é a justiça de Deus, e é assim que a doutrina espírita pensa e age. Portanto, naquele momento, os dizeres do Evangelho, eles deveriam ser ditos com uma vírgula na oração diferente. Então vamos mudar a vírgula desta frase e ver como ficaria dentro do pensamento evolucionista da doutrina espírita. Jesus disse, em verdade vos digo, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Ainda hoje estarás por um passe de mágica. Agora vamos tirar a vírgula e pôr depois do hoje. E Jesus diria, em verdade vos digo hoje, ainda estarás comigo no reino de Deus. Não sabe quando, mas vai estar. E esta é uma verdade. É dessa forma que temos que entender este momento histórico do diálogo de Jesus e Dimas, o bom ladrão. Porque não é a vontade de Jesus que se faz em nossa vida, mas é a nossa vontade que constrói a nossa vida. Porque senão Jesus teria salvo a humanidade inteira. Não há privilégio diante da justiça de Deus. Se nós estamos sofrendo ou estamos felizes, é porque construímos esta felicidade.
E diante da mudança desta vírgula, nós mudamos um conceito filosófico. Nós tiramos o conceito dogmático de que a fé salva e colocamos dentro da filosofia espírita. Não é a fé que te salva, são os teus atos, as tuas atitudes. Porque você não muda de atitude por mágica, você muda de atitude por educação, por hábitos, por atitudes. E hábitos e atitudes demoram muito tempo para serem realizados. Você não muda a tua atitude porque quer mudar. Você vai treinar para mudar a tua atitude. Às vezes você passa uma vida inteira lutando para se desvencilhar de determinados hábitos. E como não dá tempo numa só encarnação, porque eu nunca vi ninguém morrer puro, todos nós morremos com uma série de defeitos nas costas, nós somos obrigados, para cumprir a lei de Deus, de retornarmos numa próxima encarnação. Portanto, a Páscoa para os cristãos não significa a ressurreição de Jesus, mas a imortalidade da alma. Porque a doutrina espírita mostra que Jesus retornou ao plano espiritual com o seu perispírito, não com o seu corpo. A ressurreição é uma metáfora que existe. Cientificamente é impossível que exista a ressurreição da forma como é pregada. A doutrina espírita mostra que a ressurreição se dará pela renovação, pela reestruturação espiritual de cada um de nós, reencarnando em novos corpos, porque este corpo de nada vale a hora que eu morrer. Ele vale tanto quanto esta escrivaninha, tanto quanto o piso que nós estamos pisando. O que vale em mim é a minha alma. Na minha alma está a sede do meu conhecimento, está a sede dos meus pensamentos, está a sede das minhas experiências. Tudo que eu sou de bom e de mal está no meu espírito, e é ele que sobrevive. Ele não morre jamais, ele carrega consigo toda a bagagem de experiências que eu estou adquirindo desde que eu fui criado por Deus. Há milhões de anos eu venho colocando na bagagem, no meu espírito, o que eu sou hoje. Eu posso, ao desencarnar, adquirir uma visibilidade maior, mas eu não sou melhor do que eu sou. Eu continuo sendo esta pessoa. Os meus erros eu vou carregar comigo, e eles só se transformarão pelo esforço contínuo que eu fizer. Por isso que Kardec diz que o espírita é conhecido pelo esforço contínuo que faz para se melhorar. Não por ser bom, por ser perfeito, mas pelo esforço. E por que é que nós espíritas nos sentimos obrigados a nos melhorarmos a cada instante? Porque temos a consciência da lei da evolução, da imortalidade da alma, da pré-existência do espírito, da continuidade da vida, da comunicação entre os dois planos, espiritual e material. Nós temos consciência que este corpo, que é uma dádiva de Deus e que temos que cuidar com todo carinho, ele está aqui de passagem. 80, 90, 100 anos, e nós vamos embora. Nós quem? O corpo vai embora, o espírito permanece. Nós continuaremos no planeta Terra. Dificilmente vamos para um planeta mais evoluído. Aqui é minha casa, eu não quero ir para outro planeta. Essa história, quando eu evoluir eu vou para outro planeta. Meus familiares estão aqui, eu quero ficar aqui. Eu não quero ir para outro planeta. Para quê? A terra é a casa que eu construí. Vocês levam anos construindo sua casa, ornamentam, deixam ela florida, perfumada, e depois abandonam e vão para outra casa. A terra é o nosso planeta. Portanto, os espíritas têm uma mania, sabe, porque Jesus disse, na minha casa tem muitas moradas. Tem, no infinito tem milhares de outros planetas com vida, mas aqui é nossa casa. Se formos para lá, eu espero que não seja por degredo, se formos para lá, que seja como turistas, passeando, visitando e voltarmos para cá. Nós queremos ver esse planeta florir. As coisas hão de mudar. O medo de que o planeta vai acabar, não existe isso. Lógico que se o homem soltar bomba atômica, desintegra tudo.
mas aí nós vamos responder pelo que estamos fazendo, vamos sofrer por isso, e o homem não é bobo de fazer isso. O homem sabe que ele será a maior vítima disso. Portanto, nós, neste momento, queremos deixar para todos nós a lembrança de que a nossa evolução se dá num contínuo do zero ao infinito, que nós estamos no começo dessa linha evolutória, estamos ainda engatinhando na conquista do amor. O amor é a maior conquista do homem, e que sem a possibilidade do espírito reencarnar, aceitem ou não, não existe outro pensamento lógico, racional, que dê ao homem a possibilidade da evolução, senão pela reencarnação. Por menos que nós queiramos aceitar, é como tomar remédio. Eu não quero tomar, mas ou eu tomo ou eu morro. Ou eu aceito a reencarnação, ou eu não aceito a evolução do espírito. Eu vou ser eternamente o que eu sou, que desgraça. Pensem bem, cada um sabe os defeitos que tem. Já pensou a gente morrer e viver eternamente com essas bobagens em nossa cabeça? Com esse sentimento de inveja, de ciúme, de ódio, de vingança? Tudo isso nós temos, são defeitos de nosso caráter. Para que a gente se aperfeiçoe ao ponto de se tornar um espírito de alto nível, nós temos que voltar às experiências do planeta Terra, através da reencarnação. Então, que fique aqui nossa gratidão a todos vocês, que a Páscoa para os espíritas seja a passagem espiritual de Jesus para o plano espiritual, e que para nós represente uma nova etapa em nossa vida, pelo renascimento de nossos espíritos, por termos o desejo de melhorarmos a cada instante. E que a imortalidade da alma represente para nós a grande esperança de nos tornarmos um dia espíritos de alta escola. Que nos tornemos hoje espíritos bons, façamos o melhor que podemos pelos outros. E fica a lembrança de Jesus lavando os pés dos apóstolos. Não precisa lavar o pé da esposa, nem o pé do marido, mas quando você pedir desculpa, você estará lavando os pés da sua esposa, lavando os pés do seu marido. Quando você abraçar o seu filho que te ofendeu, que te humilhou, que te entristeceu, você estará lavando os pés do teu inimigo. Essa é a mensagem maravilhosa que Jesus nos deu, mostrando quão grande foi Jesus, porque Jesus não deu só exemplo, Jesus foi o exemplo em si. Muito obrigado a todos e, usando a expressão cristã, uma feliz Páscoa para todos.